Bom dia, quarto ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Hoje a aula de língua portuguesa, dia 12/2/2021. Nós vamos iniciar um novo gênero textual intitulado de texto informativo. Nós temos um texto porque as lagartixas perdem o rabo. Você já viu uma lagartixa cotó, isto é, sem rabo ou só com um pedaço dele? Estranho, não é mesmo? Será que ela nasceu assim, com defeito de fabricação? Com certeza não. O filhote da lagartixa sai do ovo com o rabo inteiro. Na natureza, os animais têm formas diferentes para se proteger e escapar dos predadores. Alguns adquirem a cor do ambiente, uns têm espinhos, outros veneno, há ainda os que podem partir por vontade própria, uma parte do corpo para escapar do perigo, como as lagartixas. As lagartixas são um tipo de lagarto, e os lagartos pertencem ao grupo dos répteis, junto com as cobras, as tartarugas e os jacarés. Acontece que só os lagartos, alguns deles são capazes de desprender um pedaço do rabo. Esse processo se chama autotomia, auto voluntário próprio. Tomia é partir, cortar. Isso significa partir ou quebrar por vontade própria uma parte do corpo. A autonomia ocorre em alguns animais, como insetos, crustáceos ou répteis, mas nem sempre a parte que se pode partir é a mesma. Com a lagartixa, como isso se dá na cauda, nome que os cientistas dão para qualquer rabo de animal, chamamos de autotomia caudal. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa. Existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo. Aves, gambás, gatos e cobras são alguns dos animais que gostam de comer lagartixas. Portanto, a primeira coisa que ela faz quando se sente ameaçada por um desses predadores é correr para algum abrigo e fugir deles. Se isso não dá certo e o predador consegue alcançá-la e tenta capturá-la, a lagartixa simplesmente solta a cauda. Quando ela faz isso, o pedaço de rabo solto fica se mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. Esse movimento do rabo atrai a atenção do predador, que fica olhando e tentando pegar o pedaço saltitante da cauda. Com o predador distraído, a lagartixa aproveita para correr e salvar sua vida. É claro que nem sempre essa estratégia funciona, e muitas lagartixas acabam virando almoço de alguns animais. Mas e depois? Será que ela fica com o rabo cotó para sempre? Ou a cauda cresce de novo? E se crescer, pode se quebrar novamente? Com o tempo, aquele pedaço de cauda vai crescendo de novo, se regenerando. Só que a nova cauda, depois de regenerada, não é mais a mesma. Seu interior não é mais feito de osso, porque as vértebras não se regeneram.
e sim de outro tipo de tecido cartilaginoso, que não terá mais aqueles pontos de quebra. Além disso, o novo pedaço tem um tamanho menor que o espaço original. Se a lagartixa se meter em apuros e precisar soltar a cauda de novo, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou quando ela escapou do predador da outra vez, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Ao fazer uma nova autotomia, ela perderá mais um pedaço da cauda verdadeira, além daquele pedaço que havia regenerado. Ou seja, a cada autotomia, o rabo da lagartixa será mais curto. Por isso, não devemos fazê-la perder sua cauda à toa, só por brincadeira, pois estaremos tirando dela uma chance de usar essa estratégia com um predador de verdade e com isso salvar sua vida. Lembre-se, sempre que você encontrar uma lagartixa cotó ou com um rabinho muito pequeno, pode ter certeza de que ela escapou de ser um lanche de alguém. Então esse é o texto. Por que as lagartixas perdem o rabo, na página 146 e 147 do livro de vocês. Vocês vão ler várias vezes para responder as questões 1 na página 148 e as questões 2 e 3 na página 149. A questão número 1. Compreensão do texto. Responda de acordo com o texto. Letra A. Agora você já sabe. O rabinho da lagartixa se movimenta sozinho porque ela o solta. Por que ela faz isso? Aí você vai responder. Letra B. O que é lagartixa cotó? Letra C. Que nomes os cientistas dão ao rabo de qualquer animal? Letra D. A que grupo de animais pertencem as lagartixas? Letra E. Escreva o nome que se dá à capacidade que a lagartixa tem de desprender um pedaço do rabo. Letra F. Escreva quais animais são uma ameaça para as lagartixas. Letra G. A cauda regenerada, isto é, a parte que cresceu de novo, pode se quebrar da mesma maneira em outra situação de perigo? Explique. Questão 2. Numere as frases a seguir na ordem em que ocorre cada estratégia da lagartixa para se defender. Aí nós temos 4 quadrinhos, vocês vão preencher com os números 1, 2, 3 e 4. Só que o número 1 você vai colocar na frase que representa a primeira estratégia. Aí o número depois vem o número 2, depois o 3, depois o 4, que é a última estratégia, que é a última função que ela faz para se defender. Aí as frases são: a cauda solta, fica se mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. Enquanto isso, a lagartixa aproveita para correr e fugir. Próximo, segundo quadrinho. A cauda cresce de novo na lagartixa, mas não pode se quebrar no mesmo lugar em que se quebrou da primeira vez. Terceiro quadrinho. A lagartixa corre para algum abrigo e foge do predador. Quarto quadrinho. Se não conseguir fugir, a lagartixa solta a cauda. Então aqui nós temos 4 quadrinhos, vocês vão observar lá no texto quais os acontecimentos que ocorrem primeiro e vão enumerando qual é
acontecimento, qual é o segundo, qual é o terceiro e qual é o quarto. Questão número 3. Por que não se deve fazer a lagartixa perder a cauda por brincadeira? Aí vamos responder aqui a questão 3. Então, leiam várias vezes o texto na página 146 e 147, umas 2, 3 vezes, para entender bem o assunto e o que está explicando no texto. E responder no livro as questões 1, na página 148, e a questão 2 e 3 na página 149. Quando terminar de fazer a atividade, tira uma foto e me envia. Tchau.